Capítulo 2. O sorriso no corredor. Caminhamos em direção à sala de aula. O burburinho dos corredores, um manto familiar de risos, arrastar de pés e o som abafado de rádios tocando de dentro das mochilas. Era uma sinfonia caótica que normalmente me acalmava, me fazia sentir parte de algo maior. Mas naquele dia, cada riso soava distante, cada batida de música era um ritmo diferente do coração acelerado que eu sentia no peito. Amaury caminhava ao meu lado, ainda remoendo a situação do trabalho de geografia, suas palavras saindo entrecortadas enquanto desviava de grupos de alunos. Ela vai dar 0, Cláudio, 0 redondo. Minha média já tá lá embaixo por causa da última prova. Minha mãe vai me matar antes da dona Nádia, ele disse. E eu pude ouvir o pânico genuíno em sua voz. Era o fim do mundo para ele, e eu respeitava aquela dor. Para de ser catastrófico, eu disse, desviando de um grupo de garotas do 3º ano que riam de algo, seus olhos passando por nós como se fôssemos invisíveis. A gente chega, explica na humildade, fala que você teve um surto de criatividade e refez o trabalho do zero, mas esqueceu em casa. Algo assim. Um surto de criatividade? Ele me olhou como se eu tivesse sugerido que pulássemos da ponte. Seus óculos escorregaram um pouco no nariz. Você tá assistindo muita novela, cara. Eu ri, um som curto e abafado, mas minha atenção já estava se deslocando, sendo puxada por uma força magnética. A ansiedade do Amaury era real, mas palatável, um problema com uma solução possível, mesmo que difícil. A agitação dentro de mim era de outra natureza, um turbilhão sem nome ou direção, um furacão de expectativa e medo. Chegamos à famosa sala número 16, o Recanto das Loucuras. O apelido não era exagero. As paredes, embora repintadas anualmente com um branco hospitalar, ainda pareciam reter os ecos de todas as festas, jogos e confusões que nossa turma havia arquitetado ao longo dos anos. Era nossa sala desde o 1º ano, um território conquistado e defendido com unhas e dentes. Cada risco na madeira das carteiras, cada inicial entalhada, era uma página do nosso livro coletivo. Na porta, já nos cumprimentando com acenos de cabeça e tapas nas costas, fomos nos ajeitando. A dinâmica era quase coreografada, um balé desengonçado de adolescência. Eu, Amaury, Andrei, Luizinho, Hugo, Zezinho, Frank e Pip, os 8 mosqueteiros, uma confraria de desajustados que havia encontrado no outro o seu espelho. Éramos estranhos, mas éramos estranhos juntos, e isso nos tornava fortes. Sentei-me no fundão, meu território natural. Aquele cantinho me dava uma visão panorâmica de tudo, me permitia observar sem ser completamente visto. Coloquei a mochila no chão, os livros sobre a mesa e consultei a grade de aulas colada com durex no canto do quadro. Matemática, história, português. O dia prometia ser longo e torturante. Foi nesse momento que a professora Elisa adentrou a sala, mas ela não estava sozinha. Ao seu lado, com aquele mesmo vestido verde da saia do uniforme e uma expressão que misturava timidez e uma curiosidade ferina, estava Sara. Lembro que dei uma engasgada seca, aquele tipo de engasgo que não faz barulho, mas que parece que o ar simplesmente desaparece dos seus pulmões, sugado para um vácuo. Foi rápido, quase imperceptível, mas não para todos. Luizinho, sentado à minha frente, virou-se ligeiramente. Seu rosto redondo, sempre à procura de uma próxima refeição, se iluminou com um sorriso maroto. Ele era moreno claro, gordinho, de um cabelo tão liso e preto que a gente sempre brincava que ele passava gel de verdade. E outra coisa, ele nunca, jamais estava sem comer algo. Naquele momento, era um pé de moleque que ele discretamente mordiscava debaixo da carteira, um contrabando doce. Ah, se interessou, né, carioca? Sussurrou, seus olhos piscando maliciosamente. Eu vi o susto, o coração até disparou. Dá para ouvir daqui. Eu nada disse. Minha capacidade de articular palavras parecia ter evaporado, levada pela mesma corrente que roubou meu fôlego. Meus olhos traidores não saíam dela. Era inacreditável. Como certas coisas na vida acontecem sem aviso, sem lógica. Um único estalo, uma fagulha no escuro, e pronto, sua realidade vira de cabeça para baixo. A sala, os amigos, a professora,
tudo desfocou e só ela estava em foco nítido, dolorosamente bela. Bem, classe, gostaria de apresentar a nova aluna, Sara Monteiro. Espero que todos a recebam muito bem e possam ajudá-la a se adaptar à nossa escola. Sara ficou parada um segundo, seus olhos azuis percorrendo a sala rapidamente, antes de baixarem para o chão, um leve rubor subindo por suas faces, corando suas maçãs perfeitas. A professora então a conduziu até uma carteira vazia na fileira do meio. Ela se assentou rapidamente e, ao olhar para o lado, seu rosto se abriu com um sorriso de genuíno alívio ao reconhecer sua amiga, Bia, que sentava na carteira ao lado. Que legal, Sara! Você estudando aqui e na minha sala. Bia estendeu a mão sobre a carteira e Sara a apertou, seu sorriso se tornando mais confiante, mais real. Nossa, que show, amiga! Aquele sorriso, direcionado para Bia, foi como um raio de sol atravessando a sala e me atingindo em cheio no peito. Eu estava com o livro de história aberto nas mãos, mas as palavras na página haviam se tornado um borrão sem significado, uma língua antiga que eu não mais compreendia. Simplesmente congelei, uma estátua de admiração e puro pânico adolescente. Larga o osso, carioca! Luizinho me cutucou fortemente nas costas com a ponta de sua régua. Pensando bem, eu nunca o ouvi me chamar pelo meu nome. Era sempre Carioca, um apelido que pegou desde o primeiro dia, quando descobriram que eu era do Rio. Era um lembrete constante das minhas origens, mas, na boca deles, soava como um termo carinhoso. Amaury, da carteira ao lado, me olhou por cima de seus óculos de John Lennon, seus olhos dizendo claramente: eu avisei que ela era um problema. Ele esperava que eu dissesse algo, que eu reagisse, mas a única coisa que consegui foi um sorriso bobo e vago dirigido a ambos, um sorriso que não chegava aos meus olhos, que era apenas um movimento muscular vazio. Do outro lado da sala, Andrei, nosso roqueiro aspirante, também sorriu. Ele era loiro, de cabelos longos e ondulados no melhor estilo banda dos anos 80, lembrava os caras do Scorpions. Sua jaqueta de couro preta, outra peça icônica, tinha Hard Rock estampado nas costas em letras góticas desbotadas. Ele não atirava nem no calor de 40 graus. Completa com pulseiras de couro e spikes, ele era a personificação daquela década, um rebelde de garagem que amava sua mãe. Mas todos esses detalhes, toda a personalidade vibrante dos meus amigos, desvaneceram para um segundo plano. Meus olhos estavam fixos na nuca de Sara. Fiquei reparando no seu jeito de mexer nos cabelos, um gesto inconsciente e gracioso. O jeito que ela levava a mão esquerda até a nuca, enrolando uma mecha loira na ponta dos dedos enquanto ouvia a professora, como se estivesse tentando se acalmar. Cada movimento era uma poesia, uma pequena revelação. Realmente eu estava petrificado. Meu mundo, tão organizado e previsível horas antes, havia saído completamente do eixo. E, com um esforço hercúleo, eu tentava desviar meu olhar, forçar-me a olhar para o quadro, para o meu caderno, para qualquer coisa. Mas era como lutar contra a maré. Era quase impossível. A gravidade dela era simplesmente forte demais. E eu, que sempre fui o cético, o que zoava os outros por seus amores de verão, e jurava de pés juntos que amor à primeira vista era invenção de filme romântico barato, havia sido completamente arrebatado por um. E o pior, eu estava gostando da queda. O sinal do intervalo soou como um salva-vidas para um homem se afogando. O burburinho encheu o pátio central, uma sinfonia de vozes, risadas e o barulho de lancheiras sendo abertas. Havia vários grupos distintos, como em todo colégio que se preze. Os nerds reunidos em torno de tabuleiros de RPG ou livros de ficção científica, os descolados com seus rádios portáteis e conversas animadas, os atletas suados e barulhentos, os roqueiros com suas jaquetas e ar de rebeldia. Mas eu, naquele dia, não pertencia a nenhum deles. Eu estava num grupo seleto e solitário, o dos apaixonados. Estava parado, com a mão no queixo e o cotovelo apoiado na mesa, observando a mesa onde Sara estava sentada, cercada por Bia e outras amigas. Eu era um observador, um estudioso de seu ser. Ela parecia feliz, mais solta, conversando animadamente, mas eu percebi um padrão. Seu rosto mudava sutilmente,
tornava-se um pouco mais fechado quando recebia pequenas visitas, ou melhor, pequenas investidas de alguns garotos populares da escola, os gaviões de plantão. Eles se aproximavam, puxavam conversa e ela, com uma educação que parecia bordada em sua postura, recusava cada investida com um aceno de cabeça negativo e um sorriso polido, mas firme. Um não claro, mesmo sem palavras. Cada não dela era uma pequena, egoísta e irracional vitória para mim, seguida imediatamente por uma onda de culpa. Por que eu me importo? Por que essa obsessão repentina por uma garota que eu nem sequer conhecia? Era ridículo, era patético e era a coisa mais real que eu já tinha sentido. Ele tá pior do que eu pensava, ouvia Maurício sussurrar para Andrei, que mastigava uma bala de hortelã com ar de sabedoria de quem já tinha passado por isso. Olha o olhar dele, parece um beija-flor hipnotizado por uma flor nova. Vai bater no vidro a qualquer momento. Deixa o carioca, respondeu Andrei, dando uma trincada na bala. Todo artista tem o seu momento de loucura inspirada. É o processo criativo. Deixa o sofrimento florescer que depois sai uma obra-prima. Ou uma música muito deprê. Eu ignorei os comentários, fingindo estar profundamente interessado na textura áspera da mesa de cimento sob meus dedos. Mas uma parte de mim sabia que eles estavam certos. Isso era loucura. Uma loucura deliciosa, aterrorizante e completamente irresistível. Eu estava caminhando na beira do penhasco. E Deus, a vista era incrível. O resto das aulas transcorreu numa névoa. Se é que se pode chamar de normal eu registrar cada vez que nossos olhares se cruzavam por acidente durante a explicação do Teorema de Pitágoras. Era rápido, um piscar de olhos, um acidente de percurso, mas era suficiente para acelerar meu coração a um ritmo perigoso e deixar minhas mãos inexplicavelmente suadas. Ambos fingíamos estar olhando em outra direção, para o quadro negro, para o caderno, para o colega do lado, para qualquer lugar que não fosse o outro. Era um jogo silencioso e intenso, do qual só nós dois éramos jogadores, e as regras eram um mistério para mim. Quando o sinal bateu, anunciando o fim das aulas, a energia na sala explodiu. A pressa da galera para sair era um ritual quase violento, um êxodo em direção à liberdade, mesmo com os pedidos de calma do Sr. Getúlio, nosso bom e paciente professor de matemática. Com cuidado, pessoal, a escola não vai fugir. Sua voz era um farol de serenidade no caos, uma tentativa fútil de impor ordem no frenesi da juventude. Eu me levantei mais devagar, tentando disfarçar, tentando parecer casual. Nem consegui ver direito para que direção Sara tinha ido após sair da sala. Ela simplesmente se dissolveu na multidão, um fantasma loiro que sumia entre as cores dos uniformes. Fiquei parado no corredor, tentando achá-la com um olhar, uma ilha estática num rio de estudantes apressados. Todos corriam, empurravam, saíam pelos portões como se houvesse um incêndio. O colégio, localizado no alto do morro, oferecia uma vista privilegiada. Era enorme, comportando do primário até o segundo grau. O visual de lá de cima era lindo, com muito verde, pinheiros altos circundando todo o terreno. O muro era baixo e dava para ver a paisagem se estendendo, uma tapeçaria de telhados e árvores. Quantas vezes eu e minha turma ficamos ali, encostados naquele muro, olhando o sol se pôr, falando de nossos medos e sonhos mais secretos. Aquele lugar era a nossa janela para o mundo. Para ir embora, você descia uma rua de chão batido, que nas épocas de chuva virava um lamaçal, uma aventura em si mesma. A rua levava a uma bifurcação. Se você atravessasse a ponte, estava no bairro Baiminas, onde eu morava. Se seguisse em frente, permanecia no bairro Coronel Borges. O rio, serpenteando tranquilo, era a linha divisória entre os dois bairros, entre os dois mundos. Cheguei na frente do polivalente, o coração ainda um pouco acelerado, uma esperança teimosa de vê-la ainda pairando no ar. Tentei racionalizar, entender o que estava acontecendo comigo. Por que toda essa loucura em querer ver tanto uma pessoa que, na verdade, eu nem havia trocado uma única palavra? Era como se meu coração soubesse de algo que minha mente ainda não havia descoberto. Ali na frente, o movimento era intenso. Vários carros chegavam e saíam, muitos estacionados, pais e mães esperando para pegar seus filhos. Meus olhos vasculharam os rostos, os carros, mas acabaram não encontrando mais a Sara naquele dia. Uma pontada de decepção, aguda e ridícula, me atingiu. Era um luto por algo que nem havia vivido.
Ô carioca, tá plantado aí? A voz de Luizinho me tirou do devaneio. Ele me viu parado na porta da escola e me acenou. A turma já estava reunida um pouco mais adiante, se preparando para descer a rua de terra em direção à nossa ponte. Era o ritual diário, a peregrinação para o nosso santuário. Corri, ajeitando a mochila nas costas que parecia mais pesada do que o normal, cheia de livros e do peso do dia, e me juntei à pequena turma de 8 garotos. Éramos uma constelação de personalidades. Eu, o artista. Amaury, o gênio desastrado. Andrei, o roqueiro. Luizinho, o comilão. Hugo, o franzino e leal. Zezinho, o pequeno notável. Frank, o gigante gentil. E Pipe, o gago de coração enorme. Uma confraria estranha e perfeita. E naquele momento, eu era o louco apaixonado, o mais novo integrante desse clube. O caminho para o barracão era uma das melhores partes do dia. Era quando a escola ficava para trás e a gente se tornava apenas nós mesmos.